Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Estamos com uma entrevista super legal sobre educação financeira, ações, com o senhor Odeuci Fernandes. Sim, Seja bem-vindo. obrigado, Felipe. É um prazer, eu fiquei até surpreso com o convite, né? Eu trabalho há muito tempo com dinheiro. Eu poderia dizer que eu trabalho desde os 11 anos com dinheiro. Comecei a trabalhar com 11 anos, numa oficina na qual meu pai trabalhava. E a partir de então, a minha vida foi, por assim dizer, voltado à economia e mercado financeiro. Com 18 anos eu fiz concurso para a Caixa Federal. Entrei na Caixa Federal com 18 anos e me aposentei como servidor, como funcionário da Caixa. Exerci diversas funções ao longo de 31 anos dedicado a essa empresa pública, a qual eu me orgulho muito de ter trabalhado, né? Minha formação, eu tenho uma formação parte em ciências contábeis e parte em gestão das organizações, que foi um curso que eu fiz como gestor dentro da Caixa Federal. Minha especialização ao longo, por assim dizer, dos 31 anos que eu trabalhei na Caixa, foi voltado a financiamentos habitacionais. Então, quando eu saí da Caixa, eu me considerava um especialista em financiar imóveis. Maneiro. E hoje você está mais dentro dessas aplicações em ações, Sim. carteiras de ações. Complementando, eu sempre tive muita curiosidade em como fazer evoluir as tuas economias. Infelizmente, por assim dizer, nós no Brasil ainda não estamos, não recebemos uma educação financeira desde da tenra idade, não sei se dá para dizer assim, desde jovem, desde da pré-escola. Então, a maioria dos indivíduos, aquelas pessoas que se dirigem a um banco, ou uma instituição financeira tentando fazer uma poupança, não tem conhecimento do funcionamento. Quando eu me aposentei, eu digo, eu vou buscar mais informação, porque só aplicar em fundos de bancos, aplicar em poupança, aquilo para mim não bastava. Eu já tinha muita curiosidade em renda variável. E desde 2006 eu venho me dedicando a estudar renda variável. Então você está há 12 anos e um bocadinho já. Isso, renda variável, que é entender o funcionamento de uma empresa, das empresas, por que as empresas evoluem, por que as empresas pagam dividendos, por que as empresas, né, como é que funciona o esquema de compra e venda de ações. Passei a cada vez buscar mais informação nessa área. Antes da gente ir para a parte de ações, eu acho que você tocou num ponto essencial, que é a de saúde financeira. Sim. A gente vive numa sociedade em que primeiro a per capita do brasileiro é baixa, né? Sim. E a nossa sociedade é considerada uma das mais endividadas. O brasileiro é reconhecido lá fora e aqui Sim, dentro sim. como um cidadão que paga as suas dívidas, mas que está sempre pagando. Esse problema com as dívidas do brasileiro, da onde é que vem? Eu diria que a gente comentou antes que é a falta de o indivíduo, o cidadão, receber orientação financeira desde jovem, desde a pré-escola, né? Por quê? Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhas e desde que elas tiveram entendimento de lidar com dinheiro, eu passei a fornecer uma mesada. A tua mesada é X. Mas eu quero comprar tal coisa. Economiza a tua mesada. Né? Uma das minhas filhas, a mais nova, ela era muito mais segura. E ela com 14, 15 anos, ela já tinha depositando em poupança, que na época era um bom investimento. Né? Ela já comprava aparelho de som, comprava as coisas dela só com o dinheiro da mesada. Claro. Então, te respondendo, falta como é que eu vou dizer, um incentivo maior, talvez nas escolas, tu como educador, para que tivesse alguma disciplina, orientação, palestra, sei lá, de como seria inserido isso
no programa escolar para chamar a atenção do indivíduo desde cedo. E um detalhe que eu observo é quando a criança recebe informação, se ela receber a informação, aquela informação for interessante, ela leva para a família. Ela acaba influenciando os pais. Claro, com certeza. A parte de educação financeira hoje, ela é vista de duas maneiras. Ou ela é extracurricular, onde você vai ter nas escolas particulares, principalmente, a disciplina de educação financeira e empreendedorismo. E quando você vai para a educação pública, ela está dentro das disciplinas básicas como matemática, como geografia, onde ele vai ter conceitos não tão práticos, muitas vezes, de fato, embora os novos modelos de escola, a ideia de escola integral, tenham trabalhado isso. Eu sinto que quando a gente vai falar de educação financeira nas escolas, é uma tendência a gostar, há uma aprovação geral. No entanto, ainda existem alguns meandros, por exemplo, de você vai tirar parte do que era o conteúdo X da escola para trabalhar determinado assunto, como a educação financeira, mas que podem ser outros. No entanto, faz falta no dia a dia, né? Com certeza. Principalmente o jovem, ele tem muita necessidade no nosso país, e não é só no nosso país, de consumir produtos que estão, não digo na moda, mas eletrônicos. Nós vivemos em plena era digital. Com o consumismo eminente. Sim, e que o jovem, ele não pensa duas vezes, ele consegue um trabalho e ele provavelmente no primeiro salário que ele recebe já se endivida. Já vai e tenta comprar um celular, um note. Até porque no primeiro e acaba salário... se endividando, me permita só, por não ter uma educação financeira, ele não consegue enxergar que se ele, ao longo de 4, 5 meses, um ano, se ele fizer uma economia mensal, ele vai conseguir comprar em melhores condições um produto, né? Talvez até um produto melhor. No primeiro mês que saiu na verdade antes de eu receber meu primeiro salário, quando você é concursado, sai teu nome em edital. E eu recebi convite de empréstimo consignado, porque é isso, você vai ter uma renda relativamente estável, e isso funciona com quem é carteira assinada também, e daí você já vem as oportunidades que não são tão oportunidades. A tua porta, né? Batendo ali para fazer com que tu gastes todo o teu salário. Exato, sendo que essas oportunidades tem que haver desconfiança, porque nada que é tão fácil é tão bom sempre, né? Se você fosse hierarquizar uma lista de prioridades na educação financeira para pais e professores, obviamente, né? Como educar esses jovens, quais seriam, ou para o cidadão, né? Sim. Quais seriam as prioridades de comportamento para que você tenha qualidade financeira, né? Tá, em primeiro lugar eu diria que o exemplo funciona muito para os filhos. Se os pais são controlados financeiramente, provavelmente os filhos também o serão. Claro, excelente. Tá, acho que isso é o pilar. Tá, mas daí, hoje nós vivemos uma sociedade de consumo, daí eu diria que tem que partir da escola. E mostrar, de que forma? Mostrar para a criança, desde cedo, que nem eu falei antes, criar jogos interativos que mexam com a atenção dela e mostrar exatamente o que significa economizar para comprar um bem, né? Claro. Como é que a gente diz? Que vale a pena, às vezes, tu se privar de certas coisas num determinado momento para conseguir uma coisa melhor mais adiante, né? Mas eu vejo muito... Eu imagino que deveria ser por etapas. E eu acho que quando chega a idade adulta ou do adolescente, buscar informação. Que mais adiante nós vamos ver nesses links aí, nos sites. De antemão a gente vai ver alguns sites legais para você poder aplicar em ação. E eu acho que uma pergunta inicial e aí? Mercado de ações é realmente esse bicho de 7 cabeças? Porque, querendo ou não,
hoje está em voga, é moda, né? Sim, Assim, falar sim. sobre ação, falar sobre investimento, felizmente tem sido naturalizado, mas ainda tem muita gente que ouve, vê e que não entende, né? Realmente no Brasil, quando se fala em ações, a maioria se diz, não, é investimento e risco. É muito risco. Ou não, é uma loteria. Só quem ganha é os bancos, né? O que eu posso te responder, Felipe? Não é assim. Essa não é a verdade. Investir em ações, tu está comprando um pedacinho de uma empresa, tu se torna sócio de uma empresa, dos mais diversos setores e que contribui para o desenvolvimento do país. Uhum. Contribui para a geração de empregos, né? É um ótimo tipo de investimento pensando na aposentadoria. Claro. Se tu começares a comprar ações com 20 anos e tu fizeres as escolhas certas, que não é difícil de fazer a escolha certa, quando chegar nos teus 50 anos, provavelmente tu já esteja independente financeiramente. O que significa isso, independente financeiramente? É o momento em que tu, ao longo de uma vida, tu foi economizando mensalmente, desde que tu seja disciplinado mensalmente, botando um dinheiro em ações e tal, e que tu chega lá com teus 50 anos, que tu vai ter uma renda proveniente dessas economias que te permite tu escolher o que tu vai fazer, ou tu vai ter uma renda similar ao teu trabalho. Ao longo de 30 anos é possível. 30 anos. Claro, tem um tempo, anos. não é uma mágica. Sim. Que é uma escolha. Você falou 20 anos, o que eu vejo muito é o interesse de investir em ações antes de ter renda. Sim, sim. Então, é uma coisa inconcebível, né? Para a gente ter uma ideia, Felipe, o Brasil hoje ainda não, olhando os últimos demonstrativos, eu acho que ainda não chegou a 1 milhão de CPFs que investem na Bovespa. Isso quanto dá da nossa população economicamente ativa? Deve ser 0,5, 0,4, agora não consigo calcular. 240 avos, né? Tá. Daí tu pega, por exemplo, o Chile, 20% da população investe em ações. Tu pega Estados Unidos, 40%, 50% ou mais, eu não tenho um dado preciso, investe em ações. E nesses países, a aposentadoria, a pessoa vai fazendo esses investimentos pensando lá adiante, porque são os dividendos dessas ações que vão garantir uma renda mensal. Justo. Querendo ou não, o país se torna mais rico, você tem uma economia mais aquecida, porque é o próprio cidadão investindo no próprio mercado. E outra coisa, o momento que o cidadão investe numa empresa, ele vai fiscalizá-la. Ele vai querer lucro, ele é dono. Claro. Ele é dono. Né? Claro. E sem falar que quanto mais pessoas investirem, mais as empresas vão evoluir, mais empregos serão gerados. Então a gente já matou um mito, você não fica rico investindo em ações, pelo menos... Não fica. Complementando, o investimento em ações é um investimento que exige muito estudo. Ótimo. Muito estudo, não é, mas o vizinho lá comprou ações da Petrobras e dobrou capital em 6 meses. São situações atípicas. O vizinho, o cunhado, o professor, ele acertou a mão, né? Agora, investimento, ele é de longo prazo. A gente fala até, para investir em ações, tu tem que ser um sujeito que consiga andar de montanha-russa. Claro. Se tu não consegue, se tu não tem, até a gente brinca, se tu não tem estômago para subir numa montanha-russa que tu vai passar mal, não entra em ações. Não entra em ações. Uma outra coisa que tem que ser dita, tu não pode botar todo o teu dinheiro em ações. Se tu queres aprender, se tu queres começar a investir, põe pouca coisa. Então, como é que seria essa aplicação? Vamos dar um exemplo. Digamos, a pessoa, o teu colega professor, ele tem uma economia de 10 mil, vamos supor. Mas daí ele vê, tá bombando o mercado, agora é um bom momento para comprar ações. Separa 10%, pega 1.000 e põe em ações. Mas depois nós vamos ver situações que tu pode investir num pacote de ações que representam o índice Bovespa.
né? Então, começar com pouco. Porque se tu se machucar, não vai ter... Não vai afetar a tua vida. Não vai afetar a tua vida financeira. Agora, existem situações que daí que eu acho que gera determinados mitos, é que a pessoa chega em função... Normalmente entra no pior momento. Por que eu digo pior momento? Quando a bolsa está lá em cima, agora questão de um mês, ela bateu em 100 mil pontos, né? Muita gente se emocionou quando ela bateu em 100 mil pontos e colocou dinheiro. É porque sentiu que estava fortalecida, né? Daí o que acontece quando tu investe em renda variável? Daí houve um ruído. Que ruído foi esse? Não aprova a reforma da Previdência. Não vai ser aprovado, está dando problema lá, os caras não estão se entendendo. De 100 mil pontos, caiu. Despencou. Quem colocou lá, quando já estava lá no pico, pode ter perdido 10, 15... Daí bate o pavor. Em questão de uma semana, eu perdi 10%, 15%. Vou tirar. Daí realiza o prejuízo. Justo. Não consegue imaginar que a reforma da Previdência não vai ser aprovada de hoje para amanhã. Vai ter muita briga, mas ela vai ter que passar, porque senão o Brasil quebra. Isso mesmo. Não, mas a parte da Previdência é outro assunto, né? Quando a gente pensa em ações, quando se compra uma parte, tu comprou um pacote de ações, e mesmo que haja variação, você continua com o mesmo pacote de ações naquela empresa, né? Sim. Então há uma segurança nesse ponto, porque o mercado oscila, mas as empresas se recuperam eventualmente. Existem empresas que a gente diz, elas são feitas para durar para sempre. Uhum. Exemplos no Brasil. Metalúrgica Gerdau. Está aí há cento e poucos anos, né? Na área de metalurgia. Bancos. Banco do Brasil. São empresas estáveis, com baixa concorrência. São empresas que tu pode comprar ações e que tu sabe que tu não vai perder dinheiro, né? Tem diversas áreas que tu pode investir, só que, voltando, informação, estudo, saber qual é a empresa que tu se identifica. Eu, por exemplo, podem me dizer que é uma ótima situação investir em Forjas Taurus, que produz armas, né? Que produz os revólver Taurus. Pela minha natureza pacífica, talvez, eu me nego, não. Armas eu não invisto, eu não compro ações, né? Tem pessoas que gostam. Companhias que produzem cigarro. Que é um reflexo do que a gente falou antes, da população interferir no mercado local. Sim. Você investe no que você acredita, consequentemente aquele país passa a representar muito mais a vontade da população a partir do mercado financeiro. Sim, com certeza. Existe um perfil de investidor ideal? Eu não te diria que exista um perfil de investidor ideal. Eu te diria que cada investidor tem seu perfil. Não sei se dá para colocar nesses termos. Existem, hoje, a maioria dos bancos, na hora que tu vai colocar o teu dinheiro em determinado produto, por assim chamar, em determinado investimento, determinado fundo, tu responde um questionário para avaliar qual é o teu perfil, né? O investidor brasileiro, ele é essencialmente conservador. Sim. Por que ele é conservador? Porque para ele, o melhor investimento é a poupança. Eu acho que ótimo se tu pensares de colocar todo mês uma parte do teu salário, do que sobrou na poupança. Mas é o pior investimento. Tá? Não vamos também chegar e dizer, não põe na poupança. Mas eu digo o pior investimento em termos de rentabilidade. De quanto o poupador pode ganhar. Muitas vezes a pessoa, mas não é para depositar. Não é que não é para depositar na poupança. Se tu não tem nenhuma outra ideia, deposita na poupança. Mas que fique claro que, em termos de rentabilidade do retorno que tu poderia ter mensal, não é o melhor investimento. Quando a gente botou nas redes sociais para enviarem perguntas, se tornou repetitivo qual o melhor investimento para se fazer hoje. Claro que o vídeo que a gente está gravando vai ser lançado dias depois, Sim. Mas quando perguntam isso? Olha, aí entra o perfil do investidor. Quais as necessidades?
Qual é o melhor investimento hoje pensando na aposentadoria? É um tipo de perfil. Justo. Qual é o melhor investimento hoje se eu quero viajar o ano que vem? Outro tipo. Qual é o melhor investimento se eu não quero entrar no financiamento da casa própria e quero eu mesmo me autofinanciar? Então, são diversas situações, né? Agora, te respondendo, tu precisa sempre ter um dinheiro que eu chamo reserva de emergência. O que seria reserva de emergência? Para quem já conseguiu se estabilizar financeiramente, que tem disciplina, é recomendável pelo menos que tu tenha nessa reserva de emergência o equivalente a 6 salários. Ou seja, que tu consiga sobreviver numa eventualidade de ficar desempregado ao longo de 6 meses. Que essa reserva de emergência possa atender às tuas necessidades mensais, alimentação, escola do filho, o carro, papai, quem tem carro, né? Fora disso, daí o indivíduo pensa, não, mas eu quero viajar o ano que vem, né? Então a gente vai procurar um fundo que dê alguma rentabilidade para ele, um fundo específico de curto prazo para reserva de emergência, e um fundo, por exemplo, daqui a um ano, ele também pode ser até, né, não pode ser longo prazo, tem que ser curto prazo. Uhum. Daí o investidor tem que ver qual é o banco que ele trabalha, fazer análise de fundos. É possível o investidor usar direto o site do Tesouro, não sei se nós podemos entrar nisso agora, que pode abrir ali o... Claro, vamos lá, então, vamos para a tela e a gente vai falando, vamos seguir então, já retomando uma pergunta que estava lá no início, quais seriam, como é que você se informa sobre ações? Eu acho que antes da gente mostrar de fato, tá. Vou te dar o mouse não, e tu vai guiando. Não, a informação de ações, respondendo, Felipe, tu buscar aprender muita leitura. Tem muita informação disponível disponível na internet sem que tu tenha que pagar, né? E voltando àquilo que nós conversamos, é o perfil, tem que ver. É bom, se ganha bastante dinheiro em ações, pode se ganhar, mas o horizonte, por exemplo, se alguém me perguntar hoje, eu quero investir em metalúrgica Gerdau, que eu citei antes, quanto tempo tu acha que eu deveria deixar o dinheiro? No mínimo 5 anos. Sim, que é o tempo de... Tá? Em 5 anos, havendo tudo que a gente espera de crescimento, papai pode dobrar, triplicar o valor da ação. Mas agora daí vem o sobe e desce. E tu ganha dinheiro de duas maneiras, né? Tu tem a atuação que valoriza e tu tem os dividendos. O que são esses dividendos? Tá. Os dividendos, quando tu compra uma parte da empresa, tu passa a ser sócio, passa a ser dono da empresa. E ao final de cada trimestre, a empresa faz a apuração dos resultados. E nessa apuração dos resultados, existe até uma legislação brasileira que determina que a empresa que tem capital aberto, o que é? Aquela empresa que resolveu compartilhar a sua atividade com o investidor. Então, ela pega o capital dela e fraciona. Um exemplo simplesinho. Ela pode fracionar em 100 cotas. Daí tu compra uma cota, uma cota, outro compra outra cota. Fechou o balanço, daí vai fazer uma apuração. Bom, o investidor tal tem 10%. Então, do lucro apurado, 10% é dele. Bacana. Então, os dividendos seria justamente a parte depois que há todo o balanço da empresa. Depois que é feita toda a apuração de resultado, o que sobrou líquido, com a incidência de impostos, todos que a empresa tem que pagar, o valor líquido é distribuído entre os acionistas. Um percentual X que cada empresa respeita, né? Que existe uma determinação de uma legislação que existe para as empresas de sociedade anônima, que tem que distribuir X%
do lucro líquido apurado ao final do exercício para o acionista. Bacana. A parte muito interessante que eu gosto, tenho algumas empresas que são, a gente diz, boas pagadoras de dividendos, que o dividendo não tem incidência de imposto de renda. Isso é uma excelente vantagem, né? É uma vantagem, então. Claro, porque imposto de renda acaba sendo a divisão, né? A sociedade. Sim. Você me passou aqui, então, 5 links. O primeiro é o Dinheirama. O Dinheirama é o quê? O Dinheirama, se tu clicar na primeira, ali tem finanças pessoais. Né? Certo. E ali tem uma série de assuntos para a pessoa que tem interesse em buscar uma educação financeira, vai ler. Cada link desses que for aberto vai te remeter para uma série de informações para você ir aperfeiçoando a maneira de investir. Tem planilhas, tá ali, quem gosta de Excel, por exemplo, tem planilhas financeiras, tudo é free. Gratuito, né? O Dinheirama, ele... eu diria assim, eu gosto desse site, eu leio muita matéria dele. É um site que não tem comprometimento com banco, coisa assim, é independente. Bem independente. Né? Buscando sempre a tua evolução como investidor, como poupador, né? Procurando dar a educação financeira que as pessoas tanto precisam, né? Bacana, e daí tu tem, né, finanças pessoais, educação financeira... Fala até em criptomoedas. Eu vi aqui que chegou no assunto das criptomoedas, que ainda é um dilema, né? Tem muita gente que não se sente confortável tratando... Uma outra coisa, eu acho que a pessoa, ela deve colocar o dinheiro naquilo que ela entende. Eu não coloco meu dinheiro em criptomoedas porque eu não entendo, não consigo entender o funcionamento mesmo, porque ela não tem lastro de um país, né? Por exemplo, tu comprar dólar, tem um lastro dos Estados Unidos. Se eu tiver real no bolso, é o Tesouro Nacional que está garantido, o real que eu tenho no bolso. Agora, criptomoedas, eu vou receber vai estar, digital tudo. Né? Então ainda é assustador. É um dilema que acontece e, querendo ou não, só estudando que você vai saber. O Delci me falou, né, me contou que você estuda bastante a empresa antes de entrar e investir nessa empresa. Sim. Eu sou assinante de alguns relatórios em que eu recebo diariamente muita informação. E quando eu estou interessado em investir numa empresa, eu vou a campo pesquisar sobre a empresa. E leio relatórios, leio balanços. Né? O relatório que você assina é o da Empíricos. Da Empíricos. Vou colocar aqui. A Empíricos, ela é uma empresa de... Venda de conteúdos. Ela vende conteúdos de análise. E essas análises te aconselham essas análises te direcionam para quais empresas que os profissionais, são profissionais com muita experiência no mercado financeiro e que emitem análise dessas empresas que eles recomendam. E tem diversas performances, digamos, indo lá para o perfil. Tem, para quem é o perfil conservador, dentro da renda variável, que daí tu vai pegar empresas que estão aí por toda a vida, aquele exemplo que eu dei antes, Gerdau, Banco do Brasil, Banco Itaú, né? Daí tem perfil dentro das ações, tem um perfil mais arrojado, seriam as microcaps. Isso, as microcaps, né? Que estão aí. Que são empresas jovens, mas que têm bem geridas, não endividadas. Empresas que têm um nicho de mercado que pode ser, como é que eu te diria, agora falta o termo. Que não fora do radar. É fora do radar, mas nicho de mercado que não foram descobertos ainda. Né? Uma empresa que eu comprei recentemente é Ouro Fino Saúde Animal.
é uma empresa brasileira que produz vacinas para... E eu comecei a ler e gostei, porque eles têm uma fazenda em que eles fazem demonstrações das vacinas e tal, estão competindo com o mercado internacional. Uma proposta de expansão e medicamentos. E eles são, em termos de capital nacional, eles são únicos no Brasil que eu tenha conhecimento. Né? Então, e tem tudo para evoluir, é uma empresa que está iniciando. E tu não acha o marketing da Empíricos um pouco pesado demais? Quebrando um pouco. Para usar um termo, é pesadíssimo. Eles tiveram um escândalo aí com... Eu entendo, eu diria assim, eu sou suspeito em falar porque eu sou assinante da Empíricos desde 2015. Né? Tenho recebido muita informação boa. Muitas empresas que eu tenho, que eu carrego comigo, são indicações dele. Né? Agora, com relação ao marketing agressivo, o que eu diria? Voltando àquele exemplo que a gente falou antes. O Brasil talvez esteja chegando a 1 milhão de CPFs que investem na Ibovespa. Que parece muito, gente, parece, mas é muito pouco. Não é nada. Nós estamos 210 milhões de habitantes que nós temos hoje. Né? População economicamente ativa deve ser a metade, 70, 80 milhões. 1 milhão não é nada. Aí tu pega Chile, 20% da população. Então, eu imagino que a Empíricos deu, como é que eu digo, como o gaúcho, chacoalhou. Foi uma chacoalhada, gerou muita polêmica. Eu acredito que a intenção era essa mesmo, de gerar polêmica. Né? Muitas pessoas que nunca tinham lido sobre ações foram ler. Foram atrás. Tornou evidência. Né? A história aquela da Betina, pelo que eu li, teve 15 milhões de acessos. Então, 15 milhões de acessos é gente. Polemizando ou não, mas mexer com as pessoas para entender o que era aquilo. E eu achei interessante o que eles fizeram. Podem entender que eu estou fazendo propaganda. Não, eles disponibilizaram no site deles, quem se inscreveu, fazer um curso de graça de finanças pessoais. Maneiro. Aconteceu isso. Eles foram pro Pânico, outros influenciadores digitais comentaram bastante o assunto. E a grande questão da Betina é que, a maneira como ela se apresenta, parece que ela vai salvar... Né, vou te ensinar a ficar milionário. Sim, houve uma questão de interpretação. É lógico que por trás havia um marketing agressivo, capcioso, que deixa dúvida. Porque o que eu disse? Comecei com 1.000 e cheguei a 1 milhão. Só que as pessoas... que tem muitas pessoas, ela botou 1.000 e já está com 1 milhão. Entendeu? Mas tem todo o meio do caminho, que, pelo que eu me lembro, foi 3 anos que ela conseguiu isso. Teve uma série de aportes de dinheiro que ela ganhou, do trabalho dela. Então. Mas houve um exagerinho. Agora, dando um exemplo, acho que eu comentei contigo fora. Quem investiu em Magazine Luiza, a questão de 3 ou 4 anos, eu não tenho preciso a data e me arrependo de não ter investido. Multiplicou por 100. Nossa, o valor das ações era 5, 6 reais e foi a 100 e poucos reais, entendeu? Então, é possível. Claro. É possível tu conseguir, só que tu tem que estudar bastante. Esse valor das ações de 6, uma dúvida que está até aqui, quando a gente coloca a ação saiu de 6 para 120, o que houve foi o valor de investimento ou o aumento de capital da empresa? Não. O que acontece com a valorização das ações no mercado acionário? A empresa, quando ela abre o capital, que a gente diz, ela tem todo o que ela representa intrinsecamente. Quanto é que ela vale? Tu pega um mercadinho, tu pergunta para o dono, se tu fosse vender hoje, quanto ele vale? Tem a mercadoria, tem o equipamento, tem o imóvel, vale 1 milhão. Então o valor intrínseco desse mercado é 1 milhão, se ele for vender. Daí ele resolve abrir o capital, colocar na bolsa. Ele vai com 1 milhão, ele vai fazer uma oferta pública, vai fracionar, pode ter 1 milhão de ações, cada uma a R$1. E ele vai começar a vender. E daí ele descobre, ele põe um produto novo lá.
E daí aquilo chama atenção e esse mercado começa a vender mais, ele descobre fornecedores que fornecem para ele a um preço mais interessante, ele começa a faturar mais e resolve abrir uma filial. Ele começa a crescer. E daí as pessoas entendem, o mercado acionário entende que aquela ação que valia 1, ela passa a valer 1,20, 1,50. Entendeu? É lógico, pode haver, paralelamente, pode haver aumento de capital, mas nem sempre assim. Isso. Né? Uma das grandes críticas ao mercado de ações, que inclusive quando a gente posta a gente vê, é justamente a comunidade que diz que é dinheiro fantasia, né? Que Não, pode existir em determinadas situações. O Ike Batista, que ele criou em 2007, 2008, agora ele tinha uma série de empresas que eram empresas de papel, eram projetos. Ele vendeu projetos. E isso aí realmente foi muito complicado. De certa forma, afastou muitas pessoas. Pô, olha só o que aconteceu lá com o cara da OGX, era tudo X, as empresas que ele... Ele era um empreendedor, ele tinha ideias muito boas, mas as pessoas compraram ideias, entendeu? E esse foi o grande problema. Então a gente tem a Empíricos, que é um serviço de conteúdo para você que quer conhecer, receber sugestões de investimentos. A gente tem a criptomoeda, a Dinheirama, que é o link para que se estude, para que tenha uma noção mais aberta. Ele também dá ideias de investimento? Sim, ele te abre diversos links, tu vai lendo e daí existe nesse site, existem recomendações de leitura, de livros, tu quer se especializar mais, daí ele te joga para outro site. Bacana. E daí a gente tem o passo a passo do Tesouro Direto, para quem pediu um passo a passo de como investir. E isso aqui é escola. Isso aqui é uma escola. Vamos tentar explicar o que é o Tesouro Direto. Quando o governo faz um projeto, nem sempre ele tem o dinheiro para atender esses projetos. Vamos dar um exemplo da situação da pessoa física. Tu recebeu o teu salário é 5.000, né? E os teus compromissos naquele mês é 7.000. Vai faltar 2. Justo. No governo é a mesma coisa. Ele tem compromisso para atender escola, hospitais, estradas, e o compromisso dele num determinado mês é 200 bilhões. E ele só arrecadou 180, falta 20. Daí quem para fechar a conta. Quem é que vai fechar essa conta? O investidor comprando Tesouro Direto. Mas não só isso. O investidor que compra fundos dos bancos, fundos de renda fixa. Vai lá no banco, eu tenho um fundo de renda fixa lá. Esse fundo de renda fixa, o banco compra Tesouro Direto, empresta para a União e tira um pedacinho daquilo que tu botou lá para se remunerar. Então, o que seria o Tesouro Direto? Tu não precisa de intermediário, tu pode eliminar o banco, desde que tu estude e aprenda como funciona. Tu pode eliminar a figura do banco e tu mesmo comprar tudo. Tu vai lá no banco... Você tira um intermediador do processo. Tu tira um intermediário. Ótimo. E isso o que acontece? Te dá maior rentabilidade. Então aqui a gente tem a primeira vez, já conhece o Tesouro Direto, já é investidor, né? Conheça o Tesouro Direto, descubra as vantagens, como investir. É um passo a passo mesmo, né? Não, e aí eu diria, aí entraria a programação, né? Que a gente conversou antes, como tu iria programar, né? Então, dentro do Tesouro Direto tem um tipo de investimentos, taxa Selic, que tu pode sacar diariamente. Tu colocou dinheiro, a única coisa que tem que respeitar quando tu coloca dinheiro nesse de saque diário é 30 dias, senão o IOF te come uma parte. Então, a partir de 30 dias é diário. Tu pode fazer o resgate, ele vai mandar para a tua conta no banco. Que é muito parecido com a data de aniversário da poupança, né? Não chega a ser... A data de aniversário da poupança, tu tem que respeitar aquele dia dentro do mês.
No caso desse tipo de investimento, tu deixou passar os 30 dias, a partir daí, todo dia tu pode tirar um pouquinho, sem perder a rentabilidade. Aquilo que fica, ele remunera. Entendeu? Legal. A poupança que acontece, tu tirar antes da data limite, tu perde todo o rendimento. Se a tua data limite é 25, tu tira dia 24, o rendimento que tu ganharia no dia seguinte se perdeu. E que é uma coisa que ninguém conhece, né? Esses dias eu falei disso na sala dos professores e Ninguém sabe. não sabia disso. Então a gente tem... E daí, complementando, então tem esse tipo, e daí tem diversas outras situações em que tu pode fazer um investimento ali dentro para 2024, para 2035, para 2045, daí já pensando numa aposentadoria, em que tu vai ganhar IPCA, que é o índice de inflação, mais uma taxa de juros. Então, eu recomendo esse tipo de investimento para aposentadoria, para quem é conservador, e colocando o dinheirinho todo mês em IPCA mais a taxa de juros, que hoje é 4,56. Então, for pensar, é uma taxa real. E até um excelente lugar para fazer aquela reserva dos 6 meses, né? Sim. Para quem quer ter mais variedade de investimentos. Sim. Porque, pelo menos o que se promete é que é o mais seguro dos investimentos, né? O Tesouro Direto é o mais seguro. Se quebrar o Tesouro Direto... Quebrou o país. Quebrou o país. Se bem que esses momentos atuais, né? Uma questão que tem até relacionado sobre quebrar o país é como é que o governo influencia no mercado de ações. O governo influencia, eu diria assim, ele influencia não influenciando. não se metendo tanto Sim. na iniciativa privada. O papel do governo é monitorar para que cumpram a legislação, né? Não interferir em muitas situações tentando privilegiar A ou B. Porque o mercado ele se regula sozinho. A pessoa, não, mas aquela empresa lá quebrou. Deixou um monte de desempregado. O mercado capitalista, sim. Quer dizer, o gestor da empresa, ele tem que buscar o aperfeiçoamento, buscar as melhores práticas para sobreviver. O papel do governo é dar condições para que as pessoas trabalhem. Tem até um termo que se usa muito, segurança jurídica. Né? Provavelmente quem lê seguidamente, lê jornais, aparece... Já ouviu esse termo. A segurança. O que é a segurança jurídica? É saber que tu vai abrir uma empresa e que tu vai contratar 100 empregados e que o que vai ter que recolher para o INSS é 10%, 12%, e que não haja alteração ao longo do tempo. Que a taxa de imposto de renda que ele vai pagar é X%, 10%, 15%, e que não haja alteração. Isso é segurança jurídica para o investidor, para o empresário, para poder gerar emprego com tranquilidade. Né? Hoje, por exemplo, muitos dos empresários estão em compasso de espera por uma série de fatores que dependem do governo. Claro. Uma delas é a reforma da Previdência, que parece estar travando o dinheiro. Tem muita gente, muito empresário com dinheiro e que está na expectativa. Sim, né? Sim. E acho que o momento atual do Brasil é chegar um momento que isso vai deslanchar. Vamos resolver essa... Eu sou um fanático do Brasil. Eu acredito no Brasil, eu acredito nas empresas, acredito nos empresários brasileiros. Que há um perfil do investidor de ações, eu não lembro onde eu li isso, de realmente acreditar no seu país. Né? O cara que investe em ação local é porque ele vê garantia de futuro. Sim, ele está valorizando o seu país, ele está preocupado em gerar, porque muitas pessoas não entendem, o investimento em ações, tu está proporcionando maior demanda de uma série de coisas, do emprego principalmente, claro, que é o que mais nós precisamos no momento. Concordo. Bom, e daí a gente tem outros 2 links aqui que são de empresas também, né? A XP Investimentos e a Clear Corretora. O que é a XP Investimentos? Tá, a XP Investimento é que te permite o pessoal do Sul que usa o investidor, que permite o investidor ter acesso ao mercado de ações, a Bovespa. É através da XP que ele vai fazer um cadastro, ele vai abrir uma conta, é como se fosse uma conta num banco, e isso que vai permitir que tu compre ações.
Um detalhe, eu trabalho através da XP, eles têm o que se chama de agente autônomo. O que é o agente autônomo? De certa forma, ele vai te dar algum aconselhamento de como tu fazer o cadastro, né? Algumas situações tu tem dúvida, tu vai poder ligar para esse agente autônomo, entendeu? Trocar ideias com ele. Eles não são orientados pela XP a indicar o investimento. Uhum. Eles não podem dizer, ó, tu tem conta na XP, tu tem que colocar o dinheiro no fundo A. Eles não vão... Não, eles não vão fazer isso. Eu vou ligar para ele e vou dizer, olha, eu estou em dúvida e qual é o melhor para botar a curto prazo. Ele vai chegar e dizer, olha, tem esse produto. Uhum. Eles sempre vão te dar opções. Vão me dar as opções. Então, o que é um fundo de investimento? Tem diversos tipos de fundo de investimento. Tem fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos multimercado, fundos em ações. E cada um desses fundos, como para o investidor individual, ele não tem acesso a determinados produtos, por assim dizer, então ele recorre a um banco ou uma dessas corretoras para investir. Daí, reserva de emergência tem que ser fundo de renda fixa e que te possibilite um resgate diário, né? Ah, não, mas aquilo que nós falamos, quer fazer para uma viagem. Se é daqui 2 ou 3 anos, tu pode pegar um fundo que até tem alguma coisa de ações, um multimercado. Se a viagem for para daqui 3 anos, ou o estudo de um filho, até poderia pegar algum multimercado, que investe uma parte em ações, uma parte em tesouro direto. Tem alguns fundos multimercado que também investem em moedas. Tá? Agora, para aposentadoria, tu é jovem, né? Pensando daqui a 60 anos, eu recomendaria um fundo de ações. Uhum. Só que dentro desse espectro, né, de fundo de ações, tem diversos tipos. Mais arrojado, menos arrojado. Daí entra o esquema, estudar. Tem que conhecer. Né? O fundo imobiliário virou o queridinho das revistas de finanças dos últimos tempos, Sim. né? E uma das perguntas é justamente, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Por que vale a pena o fundo imobiliário? Primeira coisa, imposto de renda. Ele é isento, o rendimento é isento do imposto de renda. Uhum. Não paga imposto de renda sobre a rentabilidade. O que é o fundo? O brasileiro, muitos até hoje, eu tenho um imóvel alugado, mas colocava o sonho de muitos brasileiros era conquistar um imóvel para, na sua aposentadoria, viver com esse aluguel, 1, 2, 3 imóveis, né? Isso é possível hoje através dos fundos imobiliários. De que forma? Boa parte dos bancos hoje, o espaço físico, a agência, o imóvel, não é do banco. Esse imóvel, Banco do Brasil, Santander, que são 2 fundos que eu tenho, eles locam o espaço físico, a agência. Existe um fundo, um gestor desse fundo, que cobra o aluguel. Uhum. E ao final de cada mês, é mensal a distribuição, ao final de cada mês tu recebe proporcionalmente ao número de cotas que tu tem. Para vocês terem uma ideia, hoje o fundo do Banco do Brasil, ele deve estar em torno de R$130 uma cota. Uhum. Ele te paga em torno de 70, 80 centavos de cada cota por mês. Isso é uma ótima rentabilidade. Claro. É muito melhor que a poupança. Para quem a poupança ela se perdeu, né, nos últimos anos. O fundo imobiliário, pequeno investidor, ele é recomendado, só que daí ele tem que fazer pela Clear ou outra corretora que ele escolha, que não cobra tarifa de corretagem, porque ele pode começar com R$100. Tem fundos imobiliários que é de R$50. Só tem que buscar informação para ver qual que é o melhor fundo. A gente estava falando de banco, o que é a conta Bacen? Conta Bacen. Poucas pessoas sabem o que é a conta Bacen. Eu diria assim que boa parte dos depositantes em banco não precisam pagar tarifa.
Porque em função da movimentação. Pessoas que recebem 2.000, 1.000 e pouco, 1.500, 2.000, 3.000 por mês, eles não fazem DOC a todo momento, eles não fazem TED a todo momento. Né? E existe uma determinação do Banco Central que, até anotei aqui, é uma resolução Bacen 3919 de 2010, que diz o seguinte: todos os bancos são obrigados a disponibilizar uma conta sem cobrança de tarifa, em que o indivíduo, o correntista, tenha direito a um cartão para livre movimentação da conta, tenha direito a 2 transferências dentro do mesmo banco, 2 transferências pelos meios, né? E um talão de cheque, mais umas outras coisas aqui que eu não lembro. E isso o banco não pode cobrar. Mas que é difícil, né? Tá. Porque há tem alguns bancos, em nenhum banco que tu for abrir uma conta vai dizer, olha, tu quer conta Bacen ou tu quer conta com tarifa. Nenhum vai dizer. Porque o negócio do banco é ganhar dinheiro. Claro, né? é um negócio. Existe. Daí o que acontece? A pessoa tem que buscar informação. Aí está faltando a educação financeira. Daí, se tu fores olhar, tem bancos que chega a R$100 a tarifa mensal. E tem um monte de produtos ali que a pessoa não usa. Se tu for pensar o final de um ano, R$100 dá R$1.200. Dá para fazer uma boa festa no final de ano com R$1.200. Claro. Ou se não dá. O que eu diria? Uma dica para quem tem pouca movimentação, recebe pouco, né? Não tem um salário assim que vai fazer um monte, não é que eu receba pouco, que vai fazer um monte de movimentação, que chegue no gerente e diz, olha, eu quero migrar para conta Bacen. Havendo resistência do banco, entra no site do Banco Central, tem um setor ali, reclamações, coloca o número da tua conta, o banco, a agência, e diz, olha, eu quero migrar para conta Bacen, e está havendo alguma resistência do banco. Ótimo, e se resolve. O que eu olho quando eu vou escolher uma empresa? O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que estudar essa empresa. Estudar claro. a empresa. Mas eu estudo o quê? Quer dizer, tu não vais conseguir, sem entender da área, a área de contabilidade, né? Área financeira, chegar e olhar demonstrativo de uma empresa e dizer essa. Daí entra a figura de uma assinatura, coisa assim, de quem faz análise, vende análise. Isso vai procurar os serviços especializados. Te auxilia muito. Outra coisa, não comprar empresa porque o valor da ação é muito baratinha. Nem sempre, se a ação está R$1, R$2 é interessante. Tem empresas que a ação é R$1, R$2 e que vale a pena. Mas tem muitas ações que o valor chegou a R$1, R$2 porque está quebrada. Um detalhe, se a pessoa conseguir identificar, são certos múltiplos que existe, que um dos múltiplos é PL, quanto ela distribui, aí eu vou entrar numa área mais complicada, quanto que ela distribui de dividendos ao longo do ano, tá? Dividindo esse valor dos dividendos que tu recebeu pelo valor da ação que tu pagou. Um exemplo, pagou R$10. Tu ganhou, ao final do ano civil, lá que apurou o balanço, tu ganhou R$1 de dividendo. Divide isso por 10, vai dar 10. Isso é o tempo que tu vai levar para recuperar o teu capital. Tu vai levar, ficando com essa empresa, para recuperar o teu capital em dividendos, tu vai levar 10 anos. Só que daí tem um outro parâmetro, que é a valorização da ação. Bacana. Então, só para completar, então, outra coisa que eu olharia muito, endividamento da empresa. Também tem maneiras de tu identificar, lógico, ver se a empresa está muito endividada ou não. Claro, né? Porque isso implica que vai ser cobrado, né, em seguida. Muito obrigado. Valeu. À disposição, dúvidas. Tá certo. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.